Tem dias que o sol nasce pesado demais. Não é aquele nascer bonito que as pessoas descrevem em poesia, com cores alaranjadas e céu de pintura. É um nascer bruto, seco, que empurra a noite embora com força e já avisa desde cedo que o dia vai ser duro. Aqui no fundo de Goiás, o sol não convida, ele impõe. E eu aprendi, ao longo dos anos, a não brigar com ele. Me chamo Renata Maciel. Tenho 38 anos, embora meu corpo às vezes jure que tem 60. Sou viúva, sou teimosa. E sou, segundo os poucos que me conhecem nesse vilarejo esquecido, aquela mulher que comprou a terra que ninguém queria. Eles não estão errados. Vendi a casa na cidade depois que Cláudio foi. Não conseguia olhar para aquelas paredes sem sentir o peso de tudo que não disse, de tudo que não fiz, de tudo que ficou suspenso no ar, como poeira que nunca baixa. O apartamento cheirava a ele, o corredor cheirava a ele. Até o silêncio cheirava a ele, e era o pior de todos, porque era o silêncio de quem não volta mais. Peguei o dinheiro do apartamento, fiz um empréstimo que me envergonha até hoje lembrar o valor e comprei um sítio no interior. Não conhecia a terra, não tinha experiência com roça, só sabia que precisava ir embora de onde estava antes que o luto me engolisse de vez. O anúncio dizia: terra fértil, pronta para produzir. Era mentira. Na primeira manhã, girei a torneira da cozinha. Nada veio. Fui até o poço com o coração já apertando. Joguei a pedra amarrada no barbante, ouvi ela bater no fundo seco, desci com a lanterna que tinha trazido na mudança, iluminei as paredes de pedra nua e entendi ali, naquela descida, que tinha feito a maior asneira da minha vida. Perguntei para a vizinha mais próxima, Dona Nadir, que mora a quase 2 quilômetros dali, e veio me receber com um pote de doce de leite e um sorriso de pena mal disfarçada. Esse lugar tem nome aqui na região, minha filha, ela disse devagar, pesando as palavras. Chamam de terra perdida. Nos últimos 15 anos, 3 donos diferentes tinham passado por aquele chão. Todos tinham tentado cavar. Todos tinham ido embora quebrados, com a autoestima no chão e as economias destruídas. Ninguém tinha conseguido tirar água daquela terra. Ninguém. Eu ouvi tudo em silêncio. Agradeci o doce de leite. Voltei para casa e sentei na soleira da porta. O cerrado estava ali na minha frente enorme, indiferente, com aquele verde cinza empoeirado que só quem vive no interior de Goiás conhece. O céu era branco de tanto calor. Os grilos ainda não tinham começado. Era cedo demais. E o silêncio era tão completo que eu ouvia meu próprio coração batendo. Pensei em Cláudio. Pensei no apartamento que vendi. Pensei no empréstimo. Não chorei. Já não tinha mais lágrimas para esse tipo de coisa. No 10º dia, as plantas que eu tinha tentado plantar começaram a amarelar pelas beiradas, como se a própria terra estivesse expulsando qualquer intenção de vida. No 20º, os 2 bodes e a galinhada que comprei no vilarejo já estavam fracos, com o andar lento de quem não tem força nem para procurar sombra. No 30º dia, abri o caderno quadriculado que uso para as contas e passei 2 horas fazendo e refazendo os números, na esperança de que o resultado mudasse. Não mudou. O dinheiro tinha acabado. Não todo, mas o suficiente para eu entender que estava no limite. Tinha que escolher o que salvar primeiro. E isso é o tipo de escolha que ninguém deveria precisar fazer. Qual animal vender? Qual planta abandonar? Qual despesa cortar antes que tudo fosse junto? Naquela noite, sentei no chão frio da cozinha, com o caderno no colo e a lanterna pousada ao lado porque a energia tinha caído mais cedo. E chorei, como não chorava desde o velório de Cláudio. Não era só o dinheiro, embora o dinheiro pesasse demais. Era a sensação de que eu tinha errado de novo, de que eu sempre erro, de que existe alguma coisa em mim que escolhe os caminhos que levam para o buraco. Fiquei assim até o candeeiro queimar o óleo todo e me deixar no escuro completo.
Dormi no chão mesmo, não tinha energia para me levantar. Na manhã seguinte, acordei com o corpo todo doendo e com aquela clareza fria que vem depois de uma noite de choro. Não é paz, é só o esgotamento fingindo que resolveu alguma coisa. Aqueci o café, comi o que tinha de pão dormido e fui para a varanda assistir o sol nascer pela segunda vez naquela terra que parecia me rejeitar. Foi quando ouvi as palmas. Não era batida de portão. Era o gesto antigo do interior, aquele jeito respeitoso de anunciar presença sem invadir. Alguém batendo as palmas das mãos na entrada do terreiro, esperando ser reconhecido antes de dar um passo a mais. Me levantei devagar. Na porteira de madeira gasta, encostado como se tivesse caminhado longe demais, estava um homem velho, magro, de uma magreza que não é de dieta, mas de vida difícil. A pele queimada de um marrom escuro, curtida de sol por décadas. Um dos olhos quase branco, opaco, como vidro fosco. Chapéu de palha surrado, com a aba dobrada de um lado. Calça de brim surrada na altura dos joelhos. Sandália velha. Ele me olhou sem pressa. "Tem água para um copo?" Perguntou com aquela voz rouca de quem fala pouco. Soltei um riso que não tinha alegria nenhuma. Saiu seco, amargo, de um lugar fundo. Se eu tivesse água, o senhor não estaria me pedindo. Ele não respondeu. Não se ofendeu. Só ficou me olhando por um segundo, como se estivesse pesando alguma coisa. Então entrou. Não esperei que eu abrisse o portão. Ele mesmo levantou o arame, passou devagar, fechou atrás de si, andou pelo terreiro com passos lentos, mas seguros, como quem não está com pressa porque nunca esteve. Abaixou, pegou um punhado da terra vermelha, esfregou devagar entre os dedos calosos, levou perto do nariz. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo demais. Depois andou. Alguns metros para o lado esquerdo parou. Voltou. Foi para a direita, parou de novo. Pisou no chão 2 vezes como se estivesse ouvindo o que havia embaixo. Dos vizinhos que vivem do lado de lá da cerca, ouvi cochichos que o vento trouxe. É aquele velho, o que diz que acha água. Já errou mais do que acertou na vida. Meio doido, coitado. O velho não pareceu ouvir. Ou não ligou. Continuou andando pelo terreiro com aquela calma que me irritava um pouco, porque eu não tinha calma nenhuma sobrando naquele momento. Ele parou num ponto. Olhou para o chão. Ficou imóvel. "Tem água aqui", disse sem me olhar. Cruzei os braços. "Já cavaram 3 vezes, seu..." Parei, não sabia o nome. 3 vezes. Com máquina alugada, com profissional. Não acharam nada. Ele balançou a cabeça devagar, como quem discorda de criança teimosa. Cavaram no lugar errado. O silêncio que veio depois era diferente do silêncio vazio daquelas manhãs. Era um silêncio que pesava de outro jeito. Olhei ao redor. A terra seca, o céu branco, o poço sem água, o caderno com os números que não fechavam, os animais fracos no cercado. "E onde seria?" perguntei, e minha voz saiu menor do que eu queria. O velho levantou o braço devagar e apontou para um pedaço de chão nos fundos do terreiro, perto de uma gameleira torta que eu nem tinha prestado atenção ainda. Um pedaço que ninguém nunca tinha tocado, que não era o ponto mais baixo, que não tinha nenhuma lógica aparente. Respirei fundo. Quando você já perdeu tudo o que tinha e ainda deve o que não tem, tentar o impossível não custa nada a mais. Custa o mesmo que desistir. "Como o senhor se chama?" perguntei. "Benedito", ele respondeu, simples assim. "Renata", disse eu. Ele assentiu, estendeu a mão. Apertei. E foi assim que tudo começou. Não com esperança, não com certeza, mas com a única coisa que me restava naquele momento. A disposição de tentar mais uma vez, mesmo sem acreditar que ia dar certo. Benedito não pediu pagamento. Não perguntou nada sobre mim, sobre o sítio, sobre de onde eu tinha vindo ou por que uma mulher sozinha tinha comprado uma terra que todo mundo sabia que não prestava. Ele simplesmente voltou na manhã seguinte, cedo, antes mesmo de eu ter terminado o café,
com uma enxada nas costas e um pedaço de corda enrolada no ombro, como se tivesse combinado alguma coisa que eu não lembrava de ter combinado. Bati na janela quando o vi entrando pelo portão. Seu Benedito, eu não tenho dinheiro para pagar ninguém agora. Ele não parou de andar. Não vim cobrado. Respondeu sem me olhar. Fiquei um momento parada, com a xícara quente na mão, sem saber o que fazer com aquilo. No interior, tem gente assim. Gente que aparece, ajuda e não explica o porquê. Cláudio dizia que esse tipo de pessoa é raro e que quando aparece, a gente não pergunta, só agradece. Engoli o resto do café, peguei a enxada velha que tinha encontrado no galpão quando cheguei e fui atrás dele. O ponto que Benedito tinha indicado na véspera ficava nos fundos do terreiro, a uns 30 metros da casa, perto da gameleira torta que eu tinha achado feia desde o primeiro dia. O chão ali era duro, com aquela cor de tijolo queimado que o cerrado tem quando a seca passa dos limites. Tinha pedregulhos pequenos espalhados, uns tufos de capim seco amarelado e nada mais. Não tinha aparência de lugar que guardasse nada. "Por que aqui?" perguntei olhando para o chão, como se ele fosse me responder. Benedito abaixou, repetiu o gesto de pegar a terra com a mão, esfregou devagar. "A terra fala", disse ele. "Só precisa saber escutar." Não entendi, mas não perguntei mais nada. Começamos a cavar. O primeiro dia foi pura poeira. A enxada entrava, levantava um pó avermelhado que grudava na garganta, nos olhos, nas dobras do cotovelo. O sol batia de lado e a sombra da gameleira não cobria nem a metade do buraco. Trabalhamos em silêncio, Benedito e eu, cada um no seu ritmo, parando de tempos em tempos para beber da água que eu tinha buscado no vilarejo no dia anterior em galões. Ele cavava devagar, mas cavava certo, sem desperdício de movimento. Eu cavava rápido demais e cansava antes. "Devagar", ele disse, uma vez apenas. Tentei seguir o conselho. No fim do dia, tínhamos um buraco de quase 1 metro. Só terra e poeira. Nenhum sinal de nada. Fiz um feijão simples com o que tinha, dividi em 2 pratos e comi com Benedito na varanda sem muita conversa. Ele agradeceu com um aceno de cabeça. Depois foi embora na escuridão sem lanterna, andando pela estrada de terra vermelha como quem conhece cada pedra do caminho. Fiquei na varanda sozinha, ouvindo os grilos. Pensei, e se não tiver nada? Não respondi para mim mesma. Fui dormir. O segundo dia foi pedra. A enxada batia e devolvia um estalo seco que subia pelo cabo até o ombro. Pedra sobre pedra, algumas saindo em blocos, outras resistindo como se fossem parte do osso da terra. Benedito usava um ferro pontudo que tinha trazido e que eu não sabia nem o nome, encaixando na fresta e fazendo força com o corpo todo. Eu empurrava a terra para fora com uma pá curta. O buraco foi crescendo mais devagar. No fim do segundo dia, estava com 1,5 metro de profundidade. As paredes já eram de pedra e terra escura misturadas. Eu tinha as mãos com bolhas nas palmas e um cansaço no corpo que ia além do físico. Era aquele cansaço de quem está gastando a última reserva de esperança junto com a força. O terceiro dia foi igual. Mais pedra, mais silêncio, mais poeira vermelha grudando na pele suada. O quarto dia foi o pior até então. Eu acordei sem vontade de sair da cama. Fiquei olhando para o teto de madeira escura por quase meia hora, ouvindo o vento batendo na janela do quarto, pensando em tudo que estava errado. No empréstimo, nos animais que estavam fracos, nas plantas que eu tinha tentado salvar e que morreram mesmo assim. Em Cláudio, que teria sabido o que fazer, ou pelo menos teria ficado aqui do meu lado enquanto eu não sabia. Benedito chegou antes de eu terminar de me levantar. Entrei no terreiro com o café ainda na mão e o vi já de enxada no buraco, trabalhando. Não disse nada. Bebi o café e desci atrás dele. No quinto dia, a dona Nadir apareceu na porteira com o rosto carregado de preocupação e um pote de arroz com frango que eu recebi como se fosse ouro. "Renata, minha filha",
ela disse, olhando para o buraco e depois para mim. Você tem certeza do que está fazendo? Não, respondi honesta. Ela suspirou fundo, olhou para Benedito, que estava no fundo do buraco com a cabeça a essa altura abaixo do nível do chão. Esse velho... Ela baixou a voz. Ele já errou antes, sabia? Faz uns 8 anos. Indicou um lugar aqui perto para um rapaz de Formosa. Cavaram 3 semanas. Nada. Absorvi aquilo em silêncio. Tá, dona Nadir. Não tô falando para você desistir. Ela apressou. Tô falando para você se cuidar. Ela foi embora com o pote vazio que eu devolvi lavado. Comi o arroz com frango com Benedito na sombra da gameleira e fiquei pensando nas palavras dela enquanto mastigava. Já errou antes. Olhei para o velho que comia devagar, com aquela calma de quem não tem pressa de mais nada. Seu Benedito, comecei devagar. O senhor já errou antes de indicar um lugar e não ter nada? Ele não desviou o olhar do prato. Já, disse, simples. E como o senhor sabe que dessa vez é diferente? Ele ficou quieto por um momento. Depois levantou o olho bom e me olhou de frente pela primeira vez em dias. Não sei, respondeu, mas a terra aqui fala diferente. Não era a resposta que eu precisava ouvir, mas era a única que ele tinha, e havia nela uma honestidade que eu respeitei mais do que qualquer garantia. No 6º dia, parei na beira do buraco com a enxada na mão e olhei para o fundo. 2,5 metros de profundidade. Paredes de pedra escura, chão duro, nenhum sinal de umidade, nenhuma mudança na cor da terra, nenhum cheiro diferente. Nada. Senti um peso descer pelo peito, atravessar o estômago e se instalar nos pés, como se eu tivesse ficado pesada demais para me mover. Eu vou parar, disse. E minha voz saiu calma, porque quando a gente chega no fundo de verdade, não sobra energia nem para o desespero. Não tem sentido continuar. Benedito estava de cócoras na borda do buraco, olhando para o fundo com aquele olho bom semi-fechado contra o sol. Ficou em silêncio por um tempo que pareceu longo. Então disse sem me olhar, mais 1 metro. Fechei os olhos, pensei em tudo. No dinheiro que não tinha mais, no cansaço que estava no limite, na possibilidade real de que tudo aquilo fosse um engano de um velho de olho opaco que talvez não soubesse nada e eu tivesse sido tola o suficiente para acreditar. Mas pensei também na noite que passei sentada no chão da cozinha no escuro, chorando até o candeeiro apagar. E pensei que, se eu estava disposta a chorar assim, talvez valesse a pena tentar mais 1 metro antes de jogar tudo fora. 1 metro, repeti, como se estivesse fazendo um contrato. Desci no buraco. O 7º dia começou igual a todos os outros. Sol pesado, poeira, silêncio, o barulho seco da enxada batendo na pedra. Trabalhamos por quase 3 horas sem nada mudar. Eu já estava começando a formular na cabeça o que ia dizer para Benedito quando parasse. Alguma coisa educada, sem mágoa, porque ele tinha vindo ajudar de graça e não merecia raiva, quando a pá bateu diferente. Parei, bati de novo, no mesmo lugar. O som era outro. Não aquele estalo seco de pedra. Era um som mais oco, mais profundo, como se houvesse espaço embaixo. Seu Benedito. Ele estava em cima, descansando na sombra. Quando ouviu o tom da minha voz, se levantou devagar e veio até a beira do buraco, olhando para baixo. Bate de novo, disse ele. Bati. O som oco voltou, mais claro dessa vez. Benedito desceu com uma agilidade que eu não esperava de um homem naquele estado, ajoelhou no chão do buraco ao meu lado e começou a cavar com as próprias mãos. As mãos velhas e calosas rasando a terra, abrindo caminho devagar. Apareceu uma terra mais escura, mais úmida na cor, embora ainda seca ao toque, mais fundo. Barro. Benedito ficou imóvel por um segundo, com os dedos na terra escura. Eu prendi a respiração. Então o chão respondeu. Primeiro foi um cheiro.
Aquele cheiro inconfundível de terra molhada, de água parada há muito tempo em lugar fundo. Um cheiro que a terra só libera quando algo muda lá embaixo. Depois foi a umidade, subindo pelas paredes do buraco como suor. E então, devagar, do centro do barro escuro que Benedito tinha aberto com as próprias mãos, começou a aparecer a água. Não um gotejo, não um fio. Uma pressão limpa, constante, empurrando para cima como se estivesse esperando por alguém há anos. Subi do buraco sem perceber como. Fiquei na beira, olhando para baixo, para a água que subia e ia escurecendo o fundo daquele buraco que eu tinha quase desistido de cavar. Caí de joelhos na terra vermelha. Chorei com um choro diferente do da noite da cozinha. Aquele tinha sido um choro de quem perdeu. Esse era um choro de quem não sabia que ainda tinha alguma coisa para ganhar. Benedito saiu do buraco devagar, com a calça encharcada até os joelhos. Ficou de pé ao meu lado, olhando para a água que continuava subindo. Não disse nada. Não precisava. Capítulo 3. O que a terra aguardava. A água não parou. Essa foi a primeira coisa que me surpreendeu. Eu tinha esperado que depois de um tempo o nível estabilizasse, que virasse aquele filete modesto de água que pelo menos serviria para o básico, para beber para os animais, para não morrer de sede no meio do cerrado. Mas a água continuou subindo durante toda aquela tarde, firme e constante, como se o chão tivesse decidido de vez que era hora de abrir mão do que tinha guardado por tanto tempo. Benedito ficou olhando para o poço por um bom tempo, com aquela expressão fechada que eu já estava aprendendo a ler. Não era satisfação exatamente, era algo mais quieto do que isso. Era o rosto de quem reconhece uma coisa antiga. Isso aqui não é água de chuva, ele disse finalmente agachado na beira. O que é então? Ele esfregou os dedos molhados um no outro, devagar. É nascente funda, vem de longe. Fez uma pausa. Muito longe. Não entendi a diferença naquele momento. Só entendi depois, quando o tempo foi passando e a seca foi apertando o cerrado ao redor, e o meu poço continuava cheio, dia após dia, semana após semana, sem ceder nem um palmo para o sol branco que secava tudo ao redor. Mas isso foi depois. Naquele dia, o que importava era que eu tinha água. Isso era suficiente para eu respirar de novo. Nos dias seguintes, o sítio começou a mudar de um jeito que eu só consigo descrever como lento e silencioso, igual a quando a gente percebe que sarou de uma dor que estava tão acostumada que tinha esquecido que doía. Primeiro foram os animais. Os bodes voltaram a andar com passo firme, a comer com vontade, a fazer aquele barulho irritante de manhã cedo que eu tinha estranhado não ouvir. As galinhas voltaram a ciscar com energia, a brigar por comida, a fazer aquela confusão cacarejada que enche o terreiro de vida. Coisas pequenas. Mas quando a gente está no fundo, é das coisas pequenas que se agarra. Depois foram as plantas. Comecei a regar com cuidado, sem desperdício, aprendendo a medir quanto cada canteiro precisava. Benedito aparecia de vez em quando. Nunca avisava quando ia vir, simplesmente aparecia. E me ensinava coisas sem parecer que estava ensinando. Mostrava onde o sol batia mais forte e onde a terra guardava mais frescor. Explicava qual planta bebia mais e qual se virava com pouco. Falava pouco, mas quando falava, eu prestava atenção. Em 2 semanas, o que era amarelo começou a mostrar verde nas pontas. Em 3 semanas, o canteiro que eu tinha dado por perdido estava produzindo de novo. Fui ao vilarejo comprar mudas com o pouco que tinha restado. Conversei com o homem da venda sobre o que plantar naquela época e naquele tipo de solo. Voltei com uma enxada nova e uma determinação que eu não sentia fazia muito tempo. Trabalhei. Trabalhei muito. Trabalhei com aquela raiva calma de quem tem uma conta a acertar com o destino. Foi num domingo à tarde, quando Benedito tinha ido embora mais cedo e eu estava sozinha remendando o cercado dos bodes, que ouvi o carro parar na estrada. Não era comum.
A estrada de terra que passava na frente do sítio tinha pouco movimento. Algum caminhoneiro perdido de vez em quando. A Kombi velha do vilarejo que passava às terças e quintas. Um carro parado ali na frente, com o motor desligado, era novidade. Fui até a porteira. Era um homem de uns 50 anos, roupa de cidade, aquele jeito de quem não está acostumado com estrada de terra. O sapato errado, a camisa errada, o olhar um pouco perdido de quem chegou num lugar que não é o que esperava. Ele olhou para o sítio, olhou para mim e perguntou se eu era a dona. Sou, disse eu sem abrir o portão. Ele se apresentou. Era engenheiro, trabalhava para uma empresa de recursos hídricos, estava fazendo um levantamento da região depois que um vizinho lá do outro lado tinha mencionado que alguém tinha encontrado água num terreno que todo mundo sabia que era seco. Posso dar uma olhada? Ele pediu. Fiquei na minha. Não gosto de estranho entrando no que é meu sem eu entender o porquê. Mas algo na seriedade do homem me disse que não era conversa à toa. Abri o portão. Ele ficou uns 40 minutos andando pelo terreiro, tirando medida com uns instrumentos que eu não conhecia, anotando coisas num bloco. Quando chegou na beira do poço, ficou parado por um bom tempo, olhando para a água lá embaixo. A senhora sabe o que tem aqui? Ele perguntou, sem tirar os olhos do poço. Água, respondi. Ele virou para mim com um olhar que misturava espanto com alguma coisa parecida com respeito. Isso aqui é uma nascente, ligada a um lençol subterrâneo muito antigo. Ele disse devagar, escolhendo as palavras como quem está tentando explicar algo grande em termos simples. Praticamente intocado. A pressão e a constância do fluxo indicam uma reserva que pode ter centenas de anos de formação. Fiquei olhando para ele sem entender ainda o tamanho do que estava ouvindo. Isso significa que não vai secar, ele continuou. Nem no auge da seca. Essa água vem de fundo demais para depender de chuva. O silêncio que veio depois era diferente de todos os silêncios que eu tinha vivido naquele sítio. Era um silêncio grande, cheio de peso, cheio de coisa que eu ainda não sabia o que fazer. E isso é bom? Perguntei porque às vezes a gente precisa que alguém diga em voz alta o que está com medo de acreditar sozinha. Ele deu um sorriso curto. É muito bom, dona Renata. Essa nascente tem volume suficiente para abastecer não só essa propriedade. Pode abastecer propriedades vizinhas. Em alguns casos, esse tipo de reserva tem valor estratégico para a região inteira. Fui dormir naquela noite com as palavras dele rodando na cabeça, sem conseguir organizá-las num pensamento claro. Só sabia que alguma coisa tinha mudado. Não sabia ainda o tamanho da mudança. A tempestade chegou sem avisar, como sempre chega no cerrado. Foi numa quarta-feira, quase 3 semanas depois da visita do engenheiro. O dia tinha começado normal. Céu limpo, calor seco, os grilos de manhã, o café, o trabalho no canteiro. Mas, por volta do meio da tarde, o horizonte lá para o lado oeste começou a escurecer daquele jeito que quem é do interior reconhece com o estômago antes de reconhecer com os olhos. Não era nuvem de chuva bonita. Era aquela parede cinza escura, quase roxa nas beiradas, que avança rápido e baixo, trazendo um vento que cheira a terra molhada e a eletricidade ao mesmo tempo. Tempestade de cerrado. Aqui não pede licença. Juntei o que tinha de ferramenta no terreiro. Fechei o galinheiro, recolhi os bodes para o abrigo. Fiz tudo correndo, com aquela pressa nervosa de quem sabe que tem pouco tempo. O vento chegou antes da chuva, como sempre. Bateu nas janelas com força. Levantou a poeira vermelha do terreiro numa nuvem que cegou por um segundo, derrubou o balde que estava encostado na parede do galpão com um barulho seco de metal. As folhas da gameleira viraram do avesso, mostrando o lado claro e prateado, e o céu ficou de um amarelo-verde que sempre me deu um arrepio quando era criança e ainda me dá. Entrei em casa e fechei tudo. A chuva caiu pesada. Não o tipo de chuva de virar canteiro, de encher calha.
Era aquela chuva grossa, brava, que bate no telhado de zinco com um barulho ensurdecedor que não deixa ouvir nada, que transforma o terreiro num lago de barro alaranjado em questão de minutos, que desce das ladeiras em enxurrada e some antes que a gente consiga aproveitar. Fiquei na sala com a lanterna na mão, porque a energia foi abaixo nos primeiros 10 minutos. Foi quando ouvi. Por baixo do barulho da chuva no telhado, por baixo do vento batendo nas janelas, um som diferente. Um som que levei um momento para identificar porque não esperava ouvir. Era uma voz, fraca, intermitente, quase sumindo no meio do barulho da tempestade. Mas era uma voz humana, vindo de fora. Fiquei imóvel. Esperei o trovão passar. O som voltou. Mais claro dessa vez. Agora que eu sabia o que estava ouvindo, alguém estava chamando do lado de fora. Peguei a lanterna, coloquei a capa de chuva que tinha pendurada atrás da porta e abri. O vento me acertou de frente, frio e úmido, empurrando a chuva em diagonal. Fui até a porteira com a lanterna apontada para a estrada e o feixe de luz amarela cortou a cortina de chuva e iluminou uma figura do lado de fora. Era Benedito. Estava caído de lado, encostado na estaca de madeira da porteira, com a chuva caindo em cima dele, sem que ele fizesse nenhum movimento para se proteger. O chapéu de palha tinha caído e estava grudado na lama ao lado. A roupa encharcada colada no corpo magro. Os olhos fechados. Seu Benedito. Não houve resposta. Abri o portão com as mãos tremendo, me joguei na lama do lado de fora e segurei o rosto do velho com as duas mãos. Seu Benedito, me escuta. Ele abriu o olho bom devagar. Olhou para mim com uma expressão confusa, desorientada, de quem não está bem situado no próprio corpo. Renata! A voz saiu rouca, mal formada. Tô aqui. O que aconteceu? Ele tentou dizer alguma coisa e não conseguiu terminar. O corpo dele estava frio, muito frio para ser só chuva. Um frio que vinha de dentro. Pus o braço dele sobre meu ombro, envolvi minha mão na cintura dele e levantei. Ele pesava pouco. Pesava menos do que devia pesar um ser humano vivo. E esse pensamento me assustou mais do que qualquer coisa naquela noite. Entramos juntos, molhados até os ossos, com a lama da estrada nos pés e a chuva ainda batendo no telhado, como se o mundo estivesse com raiva de alguma coisa. Deitei Benedito no catre do quarto de hóspedes, que nunca tinha recebido hóspede. Tirei as sandálias, cobri com o cobertor mais grosso que tinha e coloquei água para esquentar no fogão a lenha. Ele tremeu durante quase 1 hora. Fiquei sentado ao lado, trocando pano molhado na testa, medindo a respiração com a mão espalmada no peito magro do velho. A tempestade continuou furiosa lá fora, e a estrada de terra que dava acesso ao sítio, eu sabia, estava irreconhecível de lama. Não ia passar carro, não ia chegar ajuda. A cidade estava longe demais, e o vilarejo, mesmo sendo mais perto, era distância demais numa noite assim. Éramos só nós dois, eu, ele e o barulho da chuva que não parava. Por volta da meia-noite, o tremor diminuiu. A respiração de Benedito ficou mais regular, mais funda. A febre ainda estava lá, mas já não era aquele calor seco e assustador do início. Fui para a cozinha fazer um chá de erva cidreira com mel, que era o que minha mãe fazia quando alguém não estava bem. E sentei na cadeira ao lado do catre esperando ele acordar. Pensei em Cláudio. Pensei em quantas noites eu tinha ficado acordada do lado dele quando ele ainda estava vivo, quando ele ainda estava aqui e eu achava que teria ele do meu lado para sempre. Pensei em como a gente não sabe o peso de uma presença até que a presença vai embora e deixa o lugar vazio. Benedito abriu o olho perto de 1 da manhã. Ficou me olhando por um momento sem falar. Eu te dei trabalho, disse finalmente com a voz ainda rouca, mas mais firme. Deu, concordei, sem suavizar. Que foi que aconteceu? Ele fechou o olho por um segundo, como quem está ordenando os pensamentos. Vim trazer uma coisa, murmurou, para te dar antes que eu esquecesse.
Tazer o quê? Com esse tempo, ele fez um gesto fraco com a mão em direção à roupa molhada que eu tinha pendurado para secar. Fui até lá e encontrei no bolso da calça encharcada um pedaço de papel dobrado e amarrotado, quase desintegrado de molhado, mas ainda legível. Abri com cuidado. Era um nome, um endereço. E embaixo, com a letra torta de quem aprendeu a escrever tarde e nunca teve muita prática, uma frase curta. Esse homem sabe de onde vem essa água. Vale a pena procurar. Olhei para Benedito. Ele já tinha fechado o olho de novo, o rosto relaxado no travesseiro, a respiração regular de quem finalmente descansou. Dobrei o papel com cuidado e guardei no bolso do avental. Lá fora, a tempestade foi perdendo força aos poucos, como quem cansa de ser brava. A chuva foi afinalando, o vento foi baixando e por volta das 3 da manhã só restava o barulho da água escorrendo do telhado e caindo no terreiro em gotinhas que iam espaçando devagar. Fiquei acordada até o dia clarear. Não por medo, não por insônia, mas porque havia algo naquela noite, naquele velho tremendo debaixo do meu cobertor, naquele papel guardado no meu bolso, naquele silêncio que foi voltando depois da tempestade, que eu não queria atravessar dormindo. Algumas noites a gente precisa estar acordada para entender o que está vivendo. Benedito ficou 3 dias. Não foi uma decisão discutida. Foi uma dessas coisas que acontecem no interior sem que ninguém precise falar. Ele estava fraco demais para ir embora. A estrada estava intransitável de lama nos 2 primeiros dias, e eu não tinha como levá-lo a lugar nenhum mesmo que quisesse. Então ele ficou no catre do quarto de hóspedes, e eu fui aprendendo a dividir o espaço com uma presença que não sabia bem como receber. Não sou boa com pessoas dentro de casa. Nunca fui. Nem quando Cláudio era vivo. Gosto do meu silêncio, dos meus ritmos, do jeito que as coisas ficam quando sou só eu, para decidir onde cada coisa deve estar. Visita me cansa. Presença constante me pesa. Mas Benedito era diferente. Ele não ocupava espaço. Ficava deitado quieto, dormia muito, aceitava o caldo e o chá sem reclamar, nem agradecer demais. E quando estava acordado, ficava olhando pela janela do quarto para o terreiro, com aquele olho bom semicerrado, como se estivesse vendo alguma coisa que eu não conseguia ver. No segundo dia, sentei na cadeira ao lado do catre, com a intenção de verificar a febre, e acabei ficando quase 1 hora. Não sei bem como a conversa começou. Acho que perguntei se ele queria mais chá. Ele disse que não. E então o silêncio ficou ali entre nós dois, de um jeito que não era desconfortável, só pesado, e de dentro desse peso ele começou a falar. Me contou que tinha nascido num sítio pequeno no norte de Goiás, filho de pai que trabalhava com água, não engenheiro, não técnico, apenas um homem que sabia ler o chão da forma como os mais velhos sabiam, por transmissão, por observação, por anos caminhando em cima da terra e prestando atenção no que ela dizia. Aprendeu com o pai, que tinha aprendido com o avô, numa cadeia de conhecimento que nunca foi escrito em lugar nenhum, porque as pessoas que carregavam esse saber não tinham escola para isso. Meu pai dizia que a terra é como gente, Benedito falou, com a voz ainda rouca, mas mais firme do que nos dias anteriores. Tem as que guardam tudo por dentro e as que mostram tudo na superfície. As que guardam por dentro são as mais ricas. Só que você precisa aprender a perguntar do jeito certo. E como é o jeito certo? Te perguntei. Ele ficou um momento em silêncio. Com paciência, disse ele, e sem ter certeza do resultado. Fiquei pensando nisso depois que ele adormeceu de novo. Paciência sem certeza. Era exatamente o oposto do que eu tinha feito a vida inteira. Eu sempre quis certeza antes de ter paciência. E quando a certeza não vinha, eu perdia a paciência antes do tempo. Talvez fosse por isso que eu tinha errado tanto. No terceiro dia, Benedito se levantou. Não avisou. Quando fui levar o café da manhã, o catre estava vazio e arrumado.
o cobertor dobrado, o travesseiro no lugar. E ele estava na varanda, de pé, olhando para o terreiro com o chapéu de palha de volta na cabeça, já seco e amassado, do jeito que sempre esteve. Fiquei na porta com a bandeja na mão. O senhor devia estar deitado. Já deitei o suficiente, respondeu sem virar. Coloquei a bandeja na mesinha da varanda. Sentamos os dois. Tomamos o café em silêncio, olhando para o terreiro que a chuva tinha deixado limpo e escuro, com aquele cheiro de terra molhada que é um dos cheiros mais honestos que existem. Antes de ir embora, ele parou na porteira e virou para mim. Vai atrás do nome naquele papel, disse. Esse homem mora em Posse, não é longe. Ele vai te explicar o que você tem aqui melhor do que eu sei explicar. Ah, quem é ele? Um que estudou o que eu só sei pelo tato. Benedito respondeu com uma humildade que me tocou mais do que qualquer coisa que ele poderia ter dito. Saber diferente do meu. Os dois juntos valem mais do que um só. Foi embora pela estrada de terra ainda úmida, com o passo lento e seguro de sempre, sem olhar para trás. Fiquei na porteira até ele sumir na curva. Fui à Posse numa semana. O homem do papel se chamava Ariovaldo. Tinha uns 60 e poucos anos, cabelo grisalho, cortado rente, óculos de grau com armação de tartaruga e uma sala cheia de mapas e pastas que eu não entrei de curioso, mas precisei atravessar para chegar até ele. Trabalhava como consultor independente, tinha se aposentado de uma empresa de geologia alguns anos antes, e quando falava sobre lençóis subterrâneos, tinha aquele brilho nos olhos que as pessoas têm quando estão falando do que amam. Mostrei o endereço do sítio. Mostrei as fotos que tinha tirado do poço no celular velho. Contei o que o engenheiro que tinha aparecido semanas antes tinha me dito. Ariovaldo ficou em silêncio por um momento, olhando para as fotos, com os óculos escorregados na ponta do nariz. Onde fica exatamente? Ele perguntou. Mostrei no mapa que ele abriu na mesa. Ele colocou o dedo no ponto, depois correu o dedo por uma linha que eu não sabia o que era e ficou quieto por um tempo. Dona Renata, ele disse finalmente, com um tom que me fez sentar mais direito na cadeira. O senhor Benedito tem razão. Isso que a senhora tem no sítio é uma conexão com o sistema aquífero Urucuia. É uma das maiores reservas de água subterrânea do Brasil Central. A maior parte das propriedades da região não tem acesso a ele, porque as perfurações são feitas no lugar errado ou na profundidade errada. Fiquei olhando para ele. A senhora tem acesso direto, ele continuou. E pelo fluxo que a senhora descreve, é um acesso expressivo. Isso tem valor estratégico para a região, especialmente agora que a seca está se intensificando. Valor quanto? Perguntei porque, às vezes, a pergunta direta é a única honesta. Ele tirou os óculos, limpou na camisa, tornou a colocar. Difícil precisar sem um laudo formal. Mas o terreno que a senhora comprou por um valor baixo, e que provavelmente continua registrado por esse valor, pode ter se valorizado de uma forma que a senhora não imagina. Há empresas de agronegócio, cooperativas, prefeituras da região que pagariam muito bem pelo direito de acesso a essa água. Voltei para o sítio com a cabeça cheia de números que eu não sabia como organizar. A proposta chegou 2 semanas depois. Não sei como ficaram sabendo. Talvez o engenheiro que tinha vindo antes, talvez alguém do vilarejo que ouviu alguma coisa e passou adiante, que no interior a notícia caminha mais rápido do que a pessoa que a carrega. Era uma empresa de agronegócio de Brasília, representada por um homem jovem de terno que chegou num carro que nunca tinha visto na estrada de terra, com uma pasta preta e um sorriso de quem já ensaiou o que vai dizer. A proposta era pela compra do sítio inteiro, terra, construção e principalmente o direito sobre a nascente. O número que ele colocou na mesa era mais do que eu tinha visto reunido na vida inteira. Era mais do que 10 vezes o que eu tinha pago. Era mais do que suficiente para quitar o empréstimo, comprar uma casa em qualquer cidade, recomeçar em qualquer lugar,
Nunca mais precisar me preocupar com conta no fim do mês. Pedi uma semana para pensar. O homem foi embora com o sorriso ainda no rosto, deixando o cartão na mesa da cozinha. Fiquei olhando para aquele cartão por muito tempo. Essa foi a semana mais difícil que passei naquele sítio. Mais difícil do que os 7 dias de cava. Mais difícil do que a noite da tempestade com Benedito tremendo no catre. Mais difícil até do que a noite que passei sentada no chão da cozinha no escuro, fazendo contas que não fechavam. Porque dessa vez as contas fechavam. E era exatamente isso que tornava tudo mais complicado. Liguei para a minha irmã em Goiânia, que foi objetiva como sempre é. Renata, vende! Você sofreu demais por essa terra. Pega o dinheiro e vem embora. Liguei para a dona Nadir, que ficou em silêncio por um tempo antes de responder. Isso é uma decisão que só você pode tomar, minha filha. Mas me diz uma coisa. O que você sente quando está nesse sítio? Não soube responder na hora. Fui caminhar pelo terreiro tarde da noite, com a lanterna na mão, passando pelos canteiros que tinham voltado a viver, pelo cercado dos bodes que dormiam encostados um no outro, pelo poço que eu podia ouvir ainda que não visse. Aquele murmúrio baixo de água que se move lá no fundo. Parei na beira do poço, olhei para o escuro lá embaixo. Pensei em Benedito cavando com as próprias mãos. Pensei nos 7 dias, pensei na noite que passei no chão da cozinha chorando. Pensei no engenheiro dizendo que a água não ia secar. Pensei no Ariovaldo falando de um sistema que existia há centenas de anos embaixo dessa terra, guardando algo que a região inteira precisava. E pensei numa coisa que Cláudio tinha dito uma vez, numa dessas conversas de fim de tarde que a gente tem e não sabe que vai guardar para sempre. Renata, a gente não é dono de nada que realmente importa. A gente é só passagem. Fiquei ali parada por um tempo que não soube medir. Depois entrei em casa, peguei o cartão do homem de terno e escrevi o número do meu celular no verso com uma caneta. Mas não liguei. Não naquela noite. Naquela noite sentei na mesa da cozinha, abri o caderno quadriculado de contas e comecei a escrever coisas diferentes. Não números de dívida, não cálculo de despesa. Escrevi o que aquela terra tinha me dado desde que a água apareceu. Escrevi o que eu achava que ela ainda podia dar. Escrevi o nome das propriedades vizinhas que tinham sofrido com a seca naquele ano. Escrevi o nome da dona Nadir. Escrevi o nome de Benedito. E fui entendendo, palavra por palavra, página por página, que a decisão que eu precisava tomar não era sobre dinheiro. Era sobre que tipo de pessoa eu queria ser quando essa história acabasse. De manhã cedo, antes do sol impor o calor do dia, fui até a casa de Dona Nadir a pé pela estrada de terra ainda fresca. Bati palmas na porteira dela. Ela veio com o cabelo ainda preso no lenço da noite, o rosto marcado de sono, e me olhou com aquele jeito dela de quem lê a pessoa antes de ler a situação. Já decidiu, ela disse. Não era pergunta. Já, respondi. Ela abriu o portão. Entra, o café ainda está quente. Sentamos na cozinha dela, que cheirava a lenha e a coentro, e eu contei tudo. A proposta, os números. O que eu tinha pensado na beira do poço, o que Cláudio tinha dito. Ela me ouviu sem interromper. Quando terminei, ficou em silêncio por um momento. E o que você vai fazer? Ela perguntou. Respirei fundo. Não vou vender, disse. Vou expandir, vou plantar mais e vou conversar com os vizinhos sobre compartilhar o acesso à água. Não de graça, não de favor. De forma justa, de forma que todo mundo possa se manter. Isso aqui não é só meu. Dona Nadir ficou me olhando por um tempo. Depois sorriu. Um sorriso pequeno, daqueles que não precisam de explicação. Cláudio devia ter sido um homem bom, ela disse. Engoli o nó que subiu na garganta. Era, respondi. Tomamos o café sem mais palavras, e por alguma razão que não sei explicar direito, aquele silêncio foi o mais leve que eu tinha sentido em muito tempo. Capítulo 5. O que estava esperando. Por mim,
O cerrado tem um jeito de anunciar a mudança de estação que não precisa de calendário. É um cheiro. Uma leveza diferente no ar da manhã, um azul mais fundo no céu do fim da tarde, um silêncio que não é vazio, mas cheio. Cheio de coisa que está por vir, de terra que está se preparando, de bicho que está ajustando o ritmo. Quem vive aqui aprende a ler esse anúncio com o corpo antes de entender com a cabeça. Quando percebi esse cheiro pela primeira vez naquele sítio, já fazia quase 6 meses que eu estava ali. 6 meses que pareciam 6 anos e ao mesmo tempo pareciam ter passado num piscar, porque é assim que o tempo funciona quando a vida tem peso, quando cada dia carrega alguma coisa real, quando a gente não está só deixando os dias passarem, mas está de fato dentro deles, com as mãos sujas e o corpo cansado e o coração mais vivo do que estava acostumado a estar. O sítio tinha mudado tanto que às vezes eu parava no meio do terreiro e ficava olhando ao redor com uma estranheza boa. Aquela estranheza de quem reconhece um lugar, mas não reconhece mais o abandono que havia nele. Os canteiros estavam produzindo. Não em abundância, ainda não, mas com aquela firmeza de coisa que encontrou o ritmo certo. Jiló, quiabo, maxixe, mandioca nos fundos, um pé de mamão que eu não plantei, mas que apareceu sozinho perto da cerca, como se a terra tivesse decidido me dar de presente. Os bodes tinham engordado, as galinhas tinham aumentado. Dona Nadir me dera 4 pintinhos numa manhã sem que eu pedisse, simplesmente apareceu com eles numa caixa de papelão, como quem entrega algo que sempre foi meu. E o poço? O poço continuava cheio, constante, indiferente ao calor que tinha voltado a apertar o cerrado nas últimas semanas. As propriedades ao redor estavam sofrendo. Eu ouvia nas conversas do vilarejo, nas queixas do homem da venda, no silêncio pesado de quem está contando o que tem e vendo que não é suficiente. Tinha conversado com 3 vizinhos sobre o acesso à água. Não foi fácil. Interior tem orgulho, tem desconfiança, tem aquela resistência de quem aprendeu que coisa boa demais esconde algum problema. O primeiro foi grosso comigo na primeira conversa e voltou na semana seguinte com o chapéu na mão. O segundo ficou quieto por tanto tempo que achei que não ia responder e então disse que sim com um aperto de mão firme que valeu mais do que qualquer contrato. O terceiro chorou. E eu fingi que não vi para poupar a dignidade dele. Montamos um acordo simples, escrito no papel, mas baseado mesmo na palavra, que no interior ainda vale mais do que papel. Cada um contribuía com o que podia para a manutenção, cada um tinha acesso a uma quantidade justa, e qualquer decisão sobre a nascente seria tomada em conjunto. Ariovaldo veio 2 vezes. Trouxe um rapaz mais jovem que tirou medidas e fez um laudo que eu guardei numa pasta plástica azul que comprei especialmente para isso. O laudo confirmou o que ele tinha dito em posse, com números e palavras técnicas que eu entendi só pela metade, mas entendi o suficiente. A terra perdida estava se tornando outra coisa. Ainda não sabia bem o nome dessa outra coisa, mas sentia que estava no caminho certo para descobrir. Benedito apareceu numa manhã de terça-feira sem avisar, como sempre. Mas dessa vez havia algo diferente. Ele estava mais lento. Não o lento de sempre, aquele lento sereno de quem não tem pressa porque já conhece o destino. Era um lento diferente, de quem está carregando mais peso do que o de costume. Entrou pelo portão com o mesmo passo, o mesmo chapéu, a mesma calma, mas havia uma leveza diferente no rosto dele, ou talvez uma transparência, como se alguma coisa que ele tinha guardado por dentro estivesse mais perto da superfície do que de costume. Tomamos café na varanda. Ele olhou para o terreiro por um tempo, para os canteiros, para o poço, para a gameleira torta que agora me parecia bonita de um jeito que não tinha parecido no começo. Ficou bom, ele disse. Ficou, concordei. Silêncio. Depois ele me olhou de frente com o olho bom e perguntou: "Você vai ficar?" Não era pergunta sobre o sítio, eu entendi isso.
Era pergunta sobre mim, sobre a mulher que tinha chegado ali fugindo de um apartamento que cheirava ao marido morto, que tinha comprado uma terra que ninguém queria, sem saber plantar nem entender de poço, que tinha chorado sentada no chão da cozinha no escuro. Era pergunta sobre se eu tinha encontrado o que estava procurando. Fiquei um momento em silêncio, olhando para o terreiro. Vou, respondi. Ele assentiu devagar, como quem recebe uma notícia que já esperava, mas precisava ouvir confirmada. Bom, disse, e foi só isso. No interior não se precisa de mais. Foi nessa mesma manhã que ele me contou sobre o olho. Não sei por que contou. Talvez porque a conversa tinha aberto um espaço de verdade entre nós, daquele jeito raro que acontece entre pessoas que passaram por algo junto e não precisam mais fingir que são só conhecidos. Talvez porque ele sentisse que era a hora. Talvez simplesmente porque o cerrado estava bonito naquela manhã, e dia bonito, às vezes, afrouxa o que a gente guarda. O olho opaco não tinha nascido assim. Tinha sido um acidente, muitos anos atrás, numa tarde de trabalho numa pedreira. Um estilhaço de rocha. Rápido, sem aviso. A visão do lado esquerdo foi num segundo que ele disse que nem doeu na hora. Só depois, muito depois, quando o choque passou e a realidade do que tinha acontecido chegou com todo o peso. Ficou 6 meses com medo de não conseguir mais fazer o que sabia fazer. O olho que enxergava a terra, dizia ele, sempre tinha sido o esquerdo. O direito ele usava para as outras coisas, para ver as pessoas, para ler o céu, para enxergar de longe. O esquerdo era o que ele encostava quase no chão quando precisava ler a terra de verdade. E aí? Perguntei. Aí aprendi a ver diferente. Ele disse, simples assim. O que eu perdi num olho, fui buscar nas mãos, no nariz, no pé quando pisa. A terra fala de muitos jeitos. A gente é que escolhe quanto está disposto a aprender. Fiquei olhando para as minhas próprias mãos, pensando em quantas formas de ouvir eu tinha ignorado na vida por estar esperando a mais óbvia. Antes de ir embora naquele dia, Benedito ficou parado na porteira por um momento, olhando para a gameleira torta, com aquela expressão fechada que eu nunca aprendi a ler completamente. Essa árvore, ele disse. Você sabe por que ela cresceu torta assim? Olhei para a gameleira, torta desde a base, inclinando para o lado leste, com os galhos indo todos para o mesmo lado como se estivessem tentando alcançar alguma coisa. Não sei, respondi. Cresceu em cima de uma pedra. Ele apontou para a base do tronco, onde a raiz aflorava grossa e retorcida no chão. A pedra estava no caminho. A árvore não tinha como ir em linha reta. Então, foi do jeito que dava. Pausou. E mesmo assim cresceu. E dá sombra do mesmo jeito. Não disse mais nada. Foi embora pela estrada de terra, com o passo lento e seguro, o chapéu de palha na cabeça, sem olhar para trás. Fiquei na porteira até ele sumir na curva, como sempre. Mas dessa vez não senti a ausência dele da mesma forma. Senti outra coisa, uma continuidade, como de algo que não precisa de presença constante para ser real. Naquela tarde fui até o poço. Fiz isso às vezes, não para trabalhar, não para medir, não para checar, só para ficar. Me sentava na borda de pedra que eu mesma tinha colocado ao redor, depois que a água apareceu, e ficava ouvindo aquele murmúrio baixo lá do fundo, aquela presença constante de algo que existe independente de mim, mas que encontrei porque não desisti 1 metro antes. O sol estava baixo, dando aquela luz dourada do fim da tarde que o cerrado guarda como um segredo para quem fica até tarde o suficiente para ver. As sombras eram longas, a poeira vermelha estava quieta. Os grilos tinham começado o concerto do entardecer, que agora me parecia familiar, como uma música que a gente ouve tanto que começa a cantar sem perceber. Pensei em Cláudio. Pensei nele de um jeito diferente do que eu estava acostumada, não com aquela dor fechada que aperta o peito e não deixa respirar.
com uma saudade mais aberta, mais honesta, a saudade de quem aceita que a pessoa foi e que a vida continua sendo vida mesmo depois disso, e que essa continuação não é traição, é só o jeito que as coisas são. Pensei no apartamento que vendi. Pensei que foi a decisão mais desesperada que tomei na vida e que foi também, por razões que eu não podia prever na hora de assinar o papel, a decisão certa. Pensei na noite que passei sentada no chão da cozinha no escuro, chorando, achando que tinha errado tudo de novo. E pensei em como às vezes a gente precisa chegar no fundo de verdade para descobrir o que há no fundo. Não é bonito. Não é fácil, não tem nada de inspirador quando está acontecendo, só dói, mas é real. E o real, aprendi aqui nessa terra que ninguém queria, tem um valor que nenhum número de proposta de empresa de Brasília consegue medir. Peguei o caderno quadriculado de contas naquela noite, abri numa página nova, no meio do caderno, longe das páginas de número que tinham me dado tanto desgosto. Escrevi a data. Escrevi o nome do sítio, que até então não tinha nome, que eu sempre chamava só de o sítio, como se nomear fosse um compromisso que eu ainda não estava pronta para assumir. Escrevi devagar, com a letra que fica torta quando estou emocionada. Sítio Nascente. Fechei o caderno. Coloquei a mão em cima da capa de papelão gasto. Fora, o cerrado estava escurecendo com aquela velocidade do interior que não tem transição. É dia e então é noite, com o céu enchendo de estrelas que a cidade esconde, mas que aqui ficam todas, cada uma no lugar, como se o universo fosse mais honesto quando não tem luz artificial para encobri-lo. Os grilos estavam em todo volume. O vento bateu de leve na janela, aquele bater gentil de quem não quer incomodar. E eu percebi, sentada naquela cozinha simples de uma casa de adobe no fundo de Goiás, que não estava esperando nada. Não estava esperando o dia seguinte com medo. Não estava esperando a conta chegar com aperto no peito. Não estava esperando que alguém aparecesse para me dizer o que fazer ou para fazer a metade que eu não conseguia sozinha. Estava só ali, presente, inteira. E isso, essa coisa simples e enorme de estar inteira dentro da própria vida, era algo que eu não sentia, fazia tanto tempo que tinha esquecido que era possível sentir. Na manhã seguinte, acordei antes do sol. Não porque precisava, não porque tinha alarme ou compromisso. Acordei porque quis, porque havia algo naquela manhã que eu queria pegar antes que a luz chegasse e mudasse a cor de tudo. Fui para a varanda com o café na caneca velha de enamel azul, que tinha sido de Cláudio e que eu não conseguia usar nos primeiros meses sem sentir aquela pontada, e que agora usava todo dia porque havia nela um conforto que não precisava mais de explicação. Fiquei de pé na varanda, olhando para o terreiro escuro. O céu estava naquele azul profundo de antes do amanhecer, com as últimas estrelas ainda firmes e o horizonte começando a clarear numa faixa fina de laranja queimado lá longe, sobre a linha do cerrado. Os bodes dormiam no cercado. As galinhas ainda não tinham acordado. O poço ficava nos fundos, invisível daqui, mas eu sabia que estava lá. Aquela água funda e constante que tinha esperado centenas de anos embaixo dessa terra, sem que ninguém soubesse, sem que ninguém procurasse no lugar certo, sem que ninguém tivesse paciência suficiente para cavar 1 metro a mais, quando tudo dizia para parar. Pensei em Benedito e na gameleira torta. Cresceu do jeito que dava, e mesmo assim dá sombra. Tomei o café devagar, deixando o calor da caneca esquentar as mãos no frio da madrugada que ainda não tinha ido embora de vez. E quando o sol finalmente veio, não aquele nascer pesado e impositivo de certos dias, mas um nascer manso, quase tímido, que foi clareando o cerrado aos poucos como quem não quer assustar. Eu estava lá, de pé, com as mãos em volta da caneca de Cláudio, olhando para a terra que ninguém queria e que havia me dado, sem que eu pedisse, exatamente o que eu precisava encontrar.
Não riqueza, não segurança, não resposta para todas as perguntas que eu trazia comigo desde o dia em que ele foi. Só isso. A certeza quieta de que eu era capaz de ficar, de aguentar, de cavar mais 1 metro quando tudo dizia para parar, de abrir a porteira para um velho de olho opaco que chegou pedindo água numa terra que não tinha água. De recomeçar, não do zero, porque ninguém recomeça do zero, todo mundo recomeça de tudo que já viveu, mas recomeçar do mesmo jeito que a gameleira cresceu, torta onde precisou ser torta, e dando sombra do mesmo jeito. Fim.